saco. Well. Por que não está entrando, gente? Faz o favor para mim, dá uma entrada no link de transmissão e ver se a gente está sendo transmitido. Calma aí. Não, esperando. Pô, tá com toda a configuração certa. Eu tinha testado até antes. Por que não tá dando? Bem, até achar o problema vai ser complicado. Eu vou gravar. Grava e depois tu sobe. Eu vou gravar. É. Agora a gente tá aparecendo aqui, ó. Vamos lá. Aonde? No link lá de... Acabou de aparecer minha cara aqui. Deu certo? Eu não sei como, mas deu. Não tá aparecendo a nossa transmissão? Tá. Mas, ó, não tá em tempo real. Não sei como é que acontece. Agora sim, ó. Apareceu falando lá. Deixa eu aumentar o som aqui. No link lá de... Aí, ó. Acabou de aparecer minha cara aqui. Então tá bom. Então, se deu certo... Eu não sei como, mas deu. Que bom. Então, eu vou te mandar aqui, ó. Então vamos onde que acessou, ó. Vê se é o mesmo. Pronto. Então tá aparecendo a nossa transmissão? Agora estamos. Mas, ó, não tá em tempo real. Não sei como é que acontece. Agora sim, ó. Apareceu falando lá. Pronto. Deixa eu aumentar o som aqui. Aí, ó. Tá certinho. Tá aparecendo. Então tá bom. Beleza. Pessoal, mil desculpas. Sei lá, que saco essa história de configuração. Para mim estava dando uma mensagem dizendo que não estava transmitindo, mas na verdade estava transmitindo. Então vocês viram aí esses minutos anteriores eu reclamando da tecnologia com o Alessandro. Ótimo sábado, ótimo 28 de junho de 2025. Estamos aqui com o arquiteto Alessandro Lopes, amigão meu da Baixada Santista, né? Região lá de Santos, São Paulo, para falar sobre um assunto de extrema importância que está em voga hoje, que fala sobre a questão de editais de BIM. Não deu para colocar a entrada, a gente saiu atropelando tudo aqui, né? Mas é importante que deu certo que a entrada da transmissão e a gente vai conseguir, então, passar o conteúdo e passar as informações que a gente precisa passar. Então, antes de mais nada, um ótimo dia a todos. Alessandro, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, né? Super bem-vindo aqui no canal BIM Talks, sempre que quiser, né? Trazendo diversos assuntos. O Alessandro vai se apresentar para quem não conhece. E esse aqui é um dos assuntos, de diversos assuntos que o Alessandro entende, que o Alessandro conhece, né? E ali, hoje, a gente vai falar sobre editais de BIM, tá certo? Então, Alessandro, por favor, o canal BIM Talks é todo seu.
Muito obrigado, Alexander. E bom dia a todos, né? Mesmo aí meio atrapalhado agora de início, tecnologia de vez em quando dá essas peças na gente. Bom, sou arquiteto de formação, formado também especialista em gestão de projeto e com mestrado em direito ambiental na linha de cidades inteligentes. E acho que basicamente do restante aí a gente, como professor, sempre vai tendo várias titulações, várias coisas, mas um resumão da qualificação é essa. E nas redes sociais aí tem bastante tema, bastante coisa aí acontecendo. Vamos lá, vamos falar desse tema delicado sobre editais. Vou lá, compartilhar a tua tela então para você começar. Bom, pessoal, a ideia hoje é trazer um pouquinho aí dessa vivência e do que eu fui percebendo, colaborando com algumas empresas na questão de elaboração de editais. A gente sabe que a gente tem duas normativas, né? O decreto 10.306 e a Lei Federal 14.133, que pega com obras públicas, enfim, contratações públicas, substituindo a antiga 866. E aí, com tudo isso, mais confuso do que já era a história de entender o que era o BIM, se era um software ou não, na hora que vai elaborar um edital, realmente a coisa toma outra dimensão e mais complexo fica se não tomar alguns cuidados. Deixa eu passando aqui. De início, a gente tem alguns tipos de caminhos de editais. Temos editais para treinamento. Deixa eu interromper só um minutinho. Né? Eu estou com dificuldade, eu também estou com dificuldade de acessar o chat do pessoal. Tá. Eu não sei, né, se eles estão aparecendo, mandando mensagem ou não. Então, só para o pessoal saber que eu não estou conseguindo ver perguntas se acontecerem, tá? Peço desculpas. Eu estou pelo link de transmissão também, tá, Ale? Qualquer coisa que aparecer por aqui, eu consigo te ajudar aí respondendo. Tá. Então, vamos lá. Eu dividi aqui 4 tipos de possíveis editais. Editais de treinamentos, capacitação e formação. Embora eu não goste do termo, mas o edital de implementação, né, para adoção dos processos, tecnologias. A prestação de serviços de projetos e o edital, que ainda não começou a acontecer, mas já deve estar aí batendo na porta, que é realmente o de execução de obras. Então, dentro desse passeio de hoje aqui, eu vou abordar um pouquinho de cada um. Se o Marcos Romano estiver participando, com certeza ele vai falar sobre o implementação / implantação. Não, mas eu separei aqui, eu já conheço nosso colega, eu já dei uma separadinha aqui para ele. Cuidados nos editais BIM. Não exigir a produção de modelos ou documentos na fase de proposta, especificar responsabilidade, prever prazos e estabelecer diretrizes. E aqui, já de bate-pronto, várias coisas acontecem de problema. Porque como é que você qualifica se aquela empresa atende ou não o seu tipo de necessidade de projetos? Se eu não tenho referência, vou viver só dos portfólios, posso pedir um modelo antecipado? Então, já no primeiro item, já segue uma série de dúvidas de como a parte jurídica pode validar ou não uma empresa. Então, os primeiros editais BIMs de projeto ainda está vindo falho, porque o que acontece? Eu abro um edital BIM, as empresas capacitadas a projeto se inscrevem, mas eu não tenho ainda um amparo balizador mais didático para saber se aquela modelagem me atende. Então, já vi vários tipos de editais de a pessoa contratar, às vezes, o edital para a questão de projetos arquitetônicos e todo mundo vê aquele 3D lindo, maravilhoso, e na hora que chega nos complementares, isso realmente começa a dar uma falha muito grande, porque a base teria que partir da arquitetura, né? A arquitetura às vezes está mal modelada ou não modelada de forma que dê para vincular os complementares. Quem vai fazer o complementar de estrutura, de elétrica, enfim,
às vezes tem outro tipo de modelagem, e aí a coisa começa a se perder, porque o que acontecia no canteiro de obra, que era mandar um monte de folha para o gerente de implantação, o gerente de obra usar, hoje isso está vindo para dentro do escritório. Então, às vezes, compatibilizar todas essas informações para detectar clashes e coisas do tipo, está vindo falho, né? Às vezes você é obrigado a remodelar um projeto que você acabou de pagar ou contratar, porque não atende, não dialoga. E muitos desses problemas acontecem por não saber especificar no edital o que realmente se pretende. O que eu defendo disso? Enquanto as pessoas entenderem que o BIM é simplesmente um software, isso vai acontecer constantemente. A hora que as pessoas começam a entender que ele é um ciclo 360, que ele envolve várias áreas, vários departamentos, e principalmente uma grande metodologia do que o escritório pretende extrair de informação, aí sim talvez a gente comece a ter uma solicitação melhor, porque eu vou pedir como o escritório quer, como o escritório precisa, como o escritório trabalha, e não como os terceiros que vinham participar estão entregando, né? Isso já acontecia na época do CAD, né? No Simples CAD, desenho 2D, já acontecia muito disso. E eu estou vendo o erro se repetir, porque as pessoas ainda não entenderam que isso aqui é uma metodologia, e a metodologia é do escritório contratante. Então, Alessandro, deixa eu te interromper então. Então, vamos lá. Você acabou de falar diversas coisas que eu vi que eu você também tá considero aí. Grandes problemas, né? Então, primeira coisa, né? Isso deve partir de todo o contratante. A gente está falando de editais BIM, contratantes, órgãos públicos, mas isso vale também para empresas particulares, principalmente construtoras. É muito importante que o contratante tenha um BIM mandate. E ele determine as regras de trabalho para os seus contratados. Exatamente. E não o contratado chegar lá, deixa que eu faço isso, e aí são vários contratados, e acaba acontecendo que nem no CAD, onde cada um fazia a sua própria configuração de setagem, de penas, né, de configuração de layers, né? Aí chegava lá e um criava um layer chamado parede, outro se chamava Alve 05, né? Outro, com cores né, diferentes, outro nome, um é vermelho, outro é azul e não sei o que, papapá, mas era tudo a mesma coisa, né? Como a gente está falando de BIM, a gente já, tem norma, classificação, nomenclatura, deve seguir a norma, né? E isso até muita gente nem sabe, né? A gente tem normas aí há mais de 10 anos a serem seguidas. E aí, pura e simplesmente, abre um software, como você falou, ainda tem pensamento de software, abre um software, vê uma configuração de fábrica do software e sai utilizando. Eu tenho meu template, não sei o que, papapá. Tá, deu uma melhorada, mas ainda não está atendendo a norma, não está atendendo as regras, né? Aí mistura e fica parecendo que está utilizando o BIM apenas como software, mas não como metodologia. Exatamente. E aí acaba cometendo os mesmos erros do passado, trabalhando em CAD. Né? Cada um por si, Deus por todos, não é um trabalho colaborativo, né? Cada um está fazendo o seu software da maneira que acha que deva ser, né? E aí, quando o contratante determina regras no BIM Mandate, independente do software, essas regras vão ser obrigatoriamente seguidas. E aí entra o segundo ponto. Há uma necessidade de auditoria desses modelos, né? E aí muitos órgãos não sabem também disso. Porque eu me lembro uma vez que eu fui contratado pela Receita Federal, eles fizeram um contrato de um serviço de um prédio aqui de Brasília e contrataram, na concorrência, uma empresa do Nordeste. E eles fizeram um trabalho até muito bem feito do as-built desse prédio e do trabalho em relação aos modelos BIM, do modelo federado, blá, blá. Só que, na época, eles não tinham know-how. Foram muitos anos atrás. Tá? Hoje, a Receita Federal
né? Avançou bastante nesse sentido. Está bem avançado. Mas lá na época, lá atrás, estava tudo começando, eles precisavam de ajuda. Aí eu fui contratado para fazer auditoria de modelo. E aí foram pouquíssimas besteirinhas de organização, de nomenclatura, não sei o que foram ajeitadas. Mas isso é só para ilustrar o meu próximo exemplo. Não que é porque a Receita teve que contratar uma auditoria. Poderia ter sido feita internamente, se na época eles tivessem essa expertise, tiveram que contratar separadamente, porque na época não tinham. Mas hoje tem. Então, eles podem fazer essa própria auditoria para conferir se o material vai chegar bem feito ou não. E aí vou ao segundo exemplo. Olha só o nível de preocupação da necessidade da auditoria. Aí chegou um momento, aí foi de uma empresa privada, chegou para mim, Alex, dá uma olhada nesse material que está dando erro no quantitativo. Como assim erro no quantitativo? Né? O que se modela é o que se quantifica. Banco de dados, está ali por trás. Tá. Aí eu fiz aí é questão de velho lobo, né? Quem já está acostumado com isso, né? Como é que eu vou fazer uma auditoria e sem utilização de software, de Solibre, como é que se faz uma auditoria de forma simples? A velha maneira de trabalhar com liga e desliga. Exatamente. Item por item. Aí desliga todo mundo e vai ligando e vai conferindo categorias, classificação, papapá. Aí eu fui fazendo isso. De repente, eu me deparei com uma mesa que estava sendo repetida diversas vezes pelo projeto. Né? Aí eu fiquei intrigado com aquela mesa. Né? Isso já tinha acontecido uma vez comigo no CAD, num bloquinho, num símbolo de nível que estava explodido a Shura milhões de vezes. E ele não estava abrindo o arquivo. Eu descobri que era um bloquinho, que era assim, o hatch era super mega denso e que estava dando travada nisso. Foi resolver o bloquinho que o arquivo começou a abrir. Esse cara aqui está aparecendo o bloquinho. Quando eu fui abrir, o tampo da mesa era um piso. Os pés da mesa eram paredes. Por isso estava dando diferença nos quantitativos. E aí, aquilo que você falou, tem gente que apenas modela, tem gente apenas como se fosse como é que é o nome? Modelagem para apresentação. Né? Só que esquecendo que ali por trás tem uma base de dados. Né? Então, não é só para ficar bonitinho, tem que ficar certinho, né? Para os quantitativos saírem corretos. Né? Então, assim, a auditoria, pessoal, é de importância, é um dos cuidados que precisa ser considerado aqui, considerado no BIM Mandate, e aí ver como é que vai ser feita essa auditoria. Desculpa, Alessandro, ter falado demais. Não, mas é para isso mesmo. É por isso que chama-se BIM Talks, é para a gente bater esse papo. Mas a brincadeira, Lê, é o seguinte, eu defendo muito quando eu vou... Alguém me pergunta o que eu faço com BIM, é só contratar um software, é só contratar um treinamento, é contratar tudo. Porque você, na verdade, você está tirando o canteiro de obra que você está acostumado e trazendo para dentro do escritório. Então, todos os problemas que tinham no canteiro de obra lá, você agora trouxe para dentro do escritório, então vão ser debatidos aqui dentro para que lá não aconteça mais nada. Então, você só transferiu a informação. Você transferiu não só o desenho, mas também todas as dificuldades, todas as soluções antecipadamente para dentro do escritório. Então, se você não tiver um time coeso, que vá do RH ao projetista, esquece, porque você só vai fazer um belo modelo tridimensional que não vai informação nenhuma, que você de uma experiência de começar a implementar, de começar a fazer. Aí, assim, gente, a gente vai mexer em tudo, porque a gente vai descobrir talentos, vai começar a descobrir falhas, enfim, vários modelos, várias situações, e quando você terminar o modelo, Pessoal, o Alessandro caiu. Ele já retorna. Pronto. Voltou. Então, você vai para dentro do orçamento, e aí, na hora que você está no orçamento com o projeto bem feito, a ideia, o sonho do BIM, que é mitigar
desvios de verbas, aditivos e coisas do tipo, está aí na segunda parte. Temos um responsável. Uma das coisas chaves do BIM é que ela tem uma matriz de responsabilidades para cada etapa, né? E aí, quem é que quer pôr o seu nomezinho lá na lista, tanto de quem está executando, Quer tanto tirar o corpo fora. E... Eu só quer tirar o corpo fora, né, Alessandro? Tirar o corpo fora. Daí, o que aconteceu? Não, a gente vai fazer um modelo bem feito, mas na parte do orçamento, vamos deixar ainda no Excel, basiquinho. Não precisa... Eu falei, gente, mas já está saindo pronto aqui. Não. Deixa assim, melhor não. Por quê? Você falar, principalmente em órgãos públicos, autarquias e coisas desse tipo, esse jogo tem que ser muito bem combinado para você criar até uma tabela de margem de tolerância para quem projeta. Então, eu vou chegar para o Alexander e falar, Alexander, você vai considerar, sei lá, instalações elétricas com um aditivo de 10% de margem de tolerância. Porque a verba da hora, vocês têm experiência, quem está assistindo também já deve ter vivido por isso, você tem que cumprir aqui. Você não tem valor devolvido, você tem um valor assertivo, né? Então, ter uma margem de segurança, tudo bem, mas nada exagerado. Mas eu vou chegar para ti e falar, olha, a regra do escritório é que elétrica tenha 5%, que não sei o que tenha 10%, e você já vai projetar com essa margem. Então, automaticamente, o orçamento já vai sair com essa possibilidade de correções dentro da própria planilha. Mas tem que estar o nome do Alexander Juste ou do Alessandro lá em cada uma das responsabilidades. Então, se existe uma dificuldade depois que a coisa começa a andar, quem são os responsáveis pelo quê? E aí, Alessandro, a gente está falando aqui, estou vendo que os três últimos itens, principalmente, são envolvidos em relação ao BEP, né? Ao plano de execução. Exatamente. Que eu vou chegar nele lá na frente, um pouquinho. Desculpa estar cortando, fazendo mas é isso mesmo. Mas, assim, a ligação de informação é uma ligada à outra, não tem jeito. Então, assim, quando a gente fala sobre identificar o nome dos bois, você é o responsável por fulano, ciclano, responsável por tal tarefa, assim, assado, ali ainda vai constar o nome, o e-mail, o telefone, o software que ele usou. Então, a lista é bem mais completa do que isso, né? E é importante também frisar que tudo isso no BEP acaba sendo um acordo formal e que está regido em relação à LGPD. Todo mundo precisa registrar uma autorização dizendo que o tráfego dos seus dados pode acontecer entre os participantes. Caso contrário, né, tem que se repensar aquela pessoa, né, porque o telefone dela vai estar disponível, entendeu? Para alguém poder ligar para ela, né? Porra, você não fez direito, né? Porque todas as pessoas envolvidas estão listadas, estão identificadas, estão sendo responsabilizadas. Então, assim, não vai acontecer mais aquela situação de quem foi que fez isso? Não. Exatamente. Tá lá. Bom, prever prazos compatíveis, todo mundo tem ilusão que o desenhar em BIM é mais rápido. Na verdade, é só mais assertivo, porque, como eu falei no início, você trouxe o canteiro de obra para dentro do escritório. Então, você gasta mais tempo planejando, pensando e corrigindo. Teve um dos locais que eu dei apoio e eu comentei assim, quanto tempo você gasta para fazer um projeto de X prédio? Eu levo 3 meses. Então, assim, se com o BIM, mesmo inicial, você levar 3 meses com menos erro, já valeu a pena. Você já ganhou. Se você levar o mesmo tempo que você já gasta no tradicional, porém, com mais assertividade, a conta já fechou. Porque você vai ter muito menos retrabalho na execução. Você vai ter mais certeza dos números, mais certeza das posições, das interferências. Então, se equalizar e gastar a mesma coisa que você já gasta hoje, já valeu a pena. Com certeza você vai economizar também na execução. E, Alessandro, não sei se as pessoas que estão vendo, né, conhecem a curva de McLean, né? Sim. A curva de McLean mostra, né, uma diferença, é uma curva, né? E o pico dessa curva,
no trabalho em BIM é antecipado em relação ao Exatamente. CAD. E aí eu até vinculo a questão da curva de McLean em relação à questão da parte de investimento da empresa contratante, porque a gente antecipa muita coisa, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo naquela parte inicial da curva. Então, quando chega no ápice, né, no CAD, ainda está tendo criação de documentação para entrar numa obra. E a ideia do BIM é ter isso antecipado, resolvido, para entrar na obra já resolvido. Né? E ali a gente concentra todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Em CAD, termina um para ter que começar o outro. Né? E aí tem que esperar o outro terminar para começar. No CAD já não acontece. Então, os prazos, eles precisam ser repensados, né? Com esse pensamento do trabalho colaborativo. Né? Existe essa curva de McLean que mostra que a gente antecipa, mas o que o Alessandro está colocando, pessoal, tem que levar em consideração que ele citou obra. Então, a gente é o pensamento de ponta a ponta. Então, lá na frente, a gente está diminuindo retrabalho. A obra levaria, sei lá, 2 anos e meio. A gente reduziu para 2 anos, 1 ano e meio. Né? Então, você já gastou o tempo de dúvidas de lá antes, agora. De repente, aumentou o período, o tempo, o curvo de McLean se estendeu um pouquinho para perto do topo, né, do topo do CAD, bater com o topo do BIM, mas foi o que ele falou. É porque gerou muita documentação, muita coisa ali dentro, para que lá na obra se reduzisse, sei lá, 6 meses, 1 ano. Exatamente. Né? E, de novo, tudo isso é a regra do escritório, a regra do jogo, né? Então, se não definir isso antes, a gente realmente vai ter grandes problemas. E fechando esse primeiro slide aí, estabelecer diretrizes e requisitos de entrega do produto. E aqui é que está um ponto-chave. Não existe fórmula mágica. Eu até cito um pouquinho mais para frente aqui sobre os níveis de detalhamento, mas 2 coisas que eu aprendi vendo, né, e vivenciando algumas autarquias, algumas gestões, é o seguinte: como os trabalhos quase que são meio que repetidos, escolas, prédios corporativos, enfim, prédios administrativos, ele meio que se repete. Então, o gestor principal, né, um prefeito, um secretário, alguma coisa, ele vai pegar e fazer o seguinte. Claro que na obra particular ele acontece um pouquinho diferente, mas na pública, principalmente, que é bem caracterizado, e isso até conversando com outras pessoas do Brasil todo, aqui em outros treinamentos, o gestor pega e fala o seguinte: quanto custa um prédio igual a esse? E essa resposta pouquíssimos têm na ponta da língua. E nesse gancho é que eu consigo mostrar que o BIM ajuda, porque a hora que eu tenho uma obra inteira modelada corretamente, eu tenho já um número mágico na mão. Eu já sei quanto custa aquele metro quadrado, já sei quais os equipamentos que tem ali dentro, coisa que às vezes no CAD fica com muitas lacunas. Mas dentro do BIM é o número certo. Então, na mão, qualquer gestor, quando você tem um processo, um projeto bem modelado e bem gerido, né, dessa parte de documentação, você fala com certeza, custa tanto um prédio igual a esse. Então, a curva de organograma de um gestor público, ele é um pouquinho diferente. Ele primeiro pergunta quanto custa para ele pedir a receita para depois desenvolver o projeto. Então, quando eu inverto esse processo, eu necessito ter projetos em BIM para ter uma assertividade de resposta. Porque senão ele vai falar no achismo: gastamos mais ou menos X milhões no último projeto, ele pede algo parecido corrigido, e quando vai executar, a coisa se perdeu. Ou está sobrando, ou está necessitando de aditivos. Então, como a ideia do BIM é você ter uma assertividade principalmente com a gestão pública, e por isso que entendo que até o cronograma que foi elaborado exige que os órgãos públicos e autarquias comecem a entender isso de uma forma melhor, faz sentido, porque ele vai ter uma certeza de números mágicos para solicitação de verba antes do desenvolvimento do projeto. E assim, ainda volta só um minutinho, por favor. E aí você está frisando sobre a questão de entregáveis. Sim. Né? E é outro assunto que está dentro do plano de execução BIM, né? Quais são os entregáveis?
E dentro dos entregáveis, não é apenas uma lista do que deve ser entregue, mas sim como deve ser entregue. Exatamente. Então, É a regra do jogo, é montar esse manual antes. E sabe o que é legal, Ale? Esse manual, as pessoas não sabem nem que pode consultar e contratar pessoas para ajudar esse material, né? Mas mesmo que você contrate uma pessoa, e é por isso que eu coloquei que até um dos editais é esse, né, desse apoio, você pode já começar um trabalho dentro do escritório de entendimento. Quais são as regras do escritório? Alguns trabalhos que eu participei, eu pedi, vocês têm o manual do CAD? Como é que vocês contratam um projeto em CAD? Não tem. Vocês têm um manual com template, com folhas que você... Não tem. Então, quer dizer, você começa a perceber em escritórios pequenos, escritórios grandes, que o básico, que é o entregável e como o meu escritório precisa receber essa informação, não existe nada documentado ou escrito. Existe um funcionário que está lá há muitos anos, ele desenha daquele jeito, funciona, mas ninguém parou do lado dele. Olha, vamos adotar isso como regra do escritório? Vamos adotar isso como procedimento? Então, quando a gente esquece, lembra um tempo atrás que veio com aquela onda da ISO, e aí a coisa foi, todo mundo queria ser ISO, vários consultores ISO e etc. Mas a arquitetura e a engenharia meio que deixou isso quieto na questão de projeto. Então, hoje, quando você vai mudar a metodologia e você vai criar regramentos, você não tem base nenhuma. Você não tem ferramentas, você começa realmente do zero ou conversando com profissionais experientes que já estão naquela casa há muitos anos, e aí você começa a ter essa formatação de um BIM Monday. Eu vou ser controverso aqui numa situação, mas tu vai me entender, e acho que alguns em casa também. Todo mundo fala de BIM na modelagem tridimensional, mas quando a gente leva ele para a questão da metodologia, você pratica a metodologia BIM, mesmo bidimensional. Se você pedir para o diretor de projeto, enfim, o projetista, apresentar, fazer um kick-off de apresentação de projeto, chamando orçamento, obra e complementares para assistir a apresentação do projeto bidimensional, você já vai ter ali uma metodologia acontecendo, porque você tem 5, 6 profissionais ali envolvidos, debatendo sobre uma planta de arquitetura. Então, por exemplo, de repente a pessoa colocou no projeto arquitetônico, porque a brincadeira que todo mundo fala, que o projeto não sai do escritório, né? Então não sabe o que acontece na obra. E a obra se entende como curva de rio. E no meio dessa bagunça toda está o orçamento, que não sabe se prevalece ao que a obra precisa ou o que o projeto pede. Então, num projeto bidimensional, você pedir isso, você começa a ver assim, o projetista colocou um piso drenante. Alô? Oi, eu estou ouvindo, tá tudo ok. Alê? Alô? Oi, estou ouvindo. Tá ok aqui, estou ouvindo. Pique. Tá dando pique de luz aqui no meu monitor. Vai, pode ir. Então você pede para o projetista colocar no projeto o piso drenante. Beleza. O cara da obra pega e fala assim, mas tem que lembrar que esse prédio é de gestão pública, isso dá muita manutenção, esse tipo de piso com grama no meio. Tem alguma outra solução? O orçamento vai na planilha e fala, olha, tem este com grama, mas também tem esse aqui que a planilha aceita. Mas dá menos manutenção. Então troca a especificação do projeto. Quer dizer, com um simples projeto bidimensional, o debate metodológico de assertividade pode ocorrer. Se os escritórios, enquanto não tomam a coragem de mexer mais fundo na estrutura, já poderiam realmente começar a criar algumas técnicas, alguns procedimentos que vai facilitar muito na hora que a gente vai assessorar ou eles vão começar a consumir mais sobre a metodologia BIM.
Calma aí. De vez em quando tá me dando umas falhas aqui na minha tela. Some o teu som completamente. Não, mas tá rodando. Tô junto aqui no... Então, de vez em quando some para mim, por isso que eu fico meio que... Cadê? Bem, duas coisinhas então aqui, Alessandro. Primeira coisa, dentro dessa definição que você explicou, uma das coisas também que eu me preocupa é a questão do trabalhar de mais ou trabalhar de menos. Sim. Se isso não tiver descrito nos entregáveis, um contratado pode trabalhar demais. Isso não estava descrito da maneira que ele tinha que entregar. Exatamente. E aí o contratante fala, não, mas eu quero dessa maneira, eu quero isso. Um LOD 400, né? Bem detalhado, né? com elementos BIM parametrizados em medidas e blá, 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 blá. Pô, eu levo muito mais tempo para preparar tudo isso. Né? E aí a outra coisa também é a falta da definição da metodologia BIM versus entrega BIM. de modelos BIM dentro de um edital. Isso eu fico muito preocupado. A grande maioria, ela quer que um edital que trabalhe com BIM seja entregue as coisas em BIM. Uhum. Então, tem que entregar o arquivo IFC, tem que entregar o modelo assim, assim, assado, blá, 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 mas esquece de definir no edital a metodologia de trabalho. Né? Que tem que ter reunião de kickoff, que tem que ter reuniões frequentes para fazer as interferências. A validação, exatamente. Validação, auditoria, blá. Pode ser até que isso esteja no BIM Mandate. Mas aí, não está no edital. Mas isso, então, determina que o BIM Mandate deva ser um anexo do edital. Exatamente. Para o contratado chegar lá, deixa eu ver as regras do jogo antes de eu entrar no jogo. Exatamente. Eu comparo muito, viu, Ale? Eu comparo muito que é aquele emprego do RH mal pedido. Sabe, que pede pós-graduação, 2 línguas, 3 não sei o quê, qual a tua função? Faxineiro. Então assim, eu sei que toda empresa quer o melhor profissional, o mais atual, o que está sabendo do mercado, mas está pedindo errado. E o edital está pedindo errado ainda. Sei que, embora tenha mais de 10 anos, ainda não entenderam o que pedir. Te dou mais um exemplo. As pessoas, você citou a questão do LOD, né, nível de detalhamento. As pessoas não sabem. Então, de automático, eu quero 500, quero 400. O que eu tenho corrigido em algumas situações? Eu tento fazer uma alfaiataria, vamos dizer assim. Eu entendo o que realmente ela precisa. E eu vou por uma outra curva. Eu vou pela curva do excesso de aditivos que ela tem. Então, por exemplo, onde dá mais aditivo? Dá no concreto, dá no aço, dá na elétrica. Então, estes itens, a gente pede um nível de detalhamento maior. Itens menores, como pintura, como piso e etc., não afeta, faz um menor. Então, esse nível de detalhamento mais equilibrado com uma curva ABC, ele funciona bem, porque para um orçamento, para o meio do processo, ele vai te dar uma qualidade mais assertiva e você começa a mitigar muitos dos possíveis aditivos. Então, é gradativo, não é da noite para o dia, ninguém vai ter a fórmula mágica de fazer uma obra que tinha 20%, 25% de aditivos, zerar da noite para o dia, não é no primeiro trabalho, mas você cercando o famoso Pareto 80-20, você vai cercando os seus problemas, você automaticamente vai otimizando e melhorando e entendendo o nível de detalhamento que funciona para o seu serviço, para a sua entrega, para o seu escritório. E aqui, só pontuando de novo, 4 tipos de contratação de editais. Eu vou dar uma passadinha aqui e depois eu volto para trás. Deixa eu mostrar aqui. Oi, fala. Eu vou tirar o meu vídeo do ar, mas eu tô participando, tá? Eu estou tentando resolver aqui um problema na minha tela. Mas pode continuar, que eu estou escutando. Eu estou dando uma passadinha aqui, peguei um modelo de edital só para vocês entenderem a situação.
Isso aqui foi um modelo de edital para contratação de treinamento. Quando você olha aqui embaixo, ó, treinamento presencial, a carga horária presencial e remota e o assessoramento e os entregáveis solicitados, você vê que a coisa já não bate. Porque ele propõe, além de dar todo o treinamento de software, que já é um trabalho bem complexo, a questão de elaborar esse BIM Mandate também, né? Só que daí a gente tem um problema. A criação ou detalhamento de famílias adquiridas ou específicas. A hora que você converte tudo isso em horas, olha lá, 1.700 horas, olha, em 16 meses, um dia por semana. O que acontece aqui? Primeiro, quando você tem... Deixa eu voltar para cá, onde eu estava. Aqui. Quando você tem a questão de ter envolvido equipe de projeto parando só para fazer o treinamento do software, você já atrapalhou todo o fluxo, porque o escritório não para. Pode ser autarquia, pode ser escritório particular, ele está constante ali. Então, um dia na semana, focado no software, já vai dar ruim. 1.700 horas dividido por 16 meses, já vai dar ruim de novo. Então, assim, a gente vê que muitas empresas que participam de edital, dando treinamento, vendendo ou oferecendo o BIM por meio do treinamento do software e entregando um BIM Mandate, acabam falhando. Porque o BIM Mandate, como a gente está falando desde o início aqui do nosso bate-papo, ele é muito mais administrativo e envolvendo outros setores do que simplesmente conversar com o departamento de projeto. A gente não está falando só de projeto, a gente está falando de regra de jogo. O projeto é uma parte desse BIM Mandate. Eu tenho que falar com o jurídico, eu tenho que saber como é que vai eleger uma empresa ou não, eu tenho que falar com o pessoal de obras, como é que eu vou controlar essa obra. É como você falou, Ale, ele tem que ser entendido como um anexo do edital. Se eu vou contratar para projeto, tem que ter as regras de projeto. Deixa eu te interromper. Fala. Aqui você está considerando edital BIM para treinamentos ou um edital BIM que dentro da parte de projetos, sei lá, treinamento tem a parte de treinamento. O famoso implantação, sabe aquele editalzinho básico assim, olha, eu vou contratar a empresa do fulano de tal, ele vai me ensinar a usar o Revit, vai me ensinar o Solibri, e vai me gerar um BIM Mandate, que é o que eles sempre oferecem. Então, assim, beleza. Então, foi o que eu estava entendendo. Isso é um problema sério, porque eles estão querendo aproveitar o momento, a onda, claro, né, para poder fazer outra. Só que eles têm que considerar que o tempo que se leva para a criação de um BIM Mandate, a criação de bibliotecas, templates, para treinamento, né, dependendo do caso, pode levar muito tempo. Muito mais tempo. Todos os meus trabalhos de implantação e posteriormente de implementação, eu não me lembro de nenhuma implementação que não tenha acontecido com quase um ano e meio. Exatamente. Pô, vão esperar passar por toda a fase de implementação de um ano aproximadamente, ou até mais, para depois começar a projetar? Desculpa, mas não estão pensando. Não estão. Né? A parte de implementação deve ser um passo anterior a toda a parte de projetos. Alex, dá para fazer em paralelo? Dá, mas significa que você tem que criar uma estratégia. Significa que você vai ter que organizar sua equipe para poder fazer implantação e implementação e ter uma contratação paralela, de repente, de uma consultora. Um consultor, é isso aí. Para que consiga fazer um processo paralelo de projeto em BIM. Só que, assim, essa pessoa, ela também vai ter que fazer BIM Mandate, ela precisa também
né, criar materiais de documentação técnica para poder controlar o que vem pela frente. Então, exatamente. Eles têm que pensar, tem que dar não é uma pausa a palavra, mas tem que separar um tempo para isso. Não dá para, vamos embora. Não. E o erro que todo mundo faz que uma prateleira de uma loja, né, e vão colocar em prática. Sim. E o erro que todo mundo faz, né? Vai naquela onda, eu preciso porque a lei está aí, eu tenho que fazer e vou comprar software. Mas calma aí, você está comprando até o software que você precisa para tua secretaria ou para tua empresa? Porque eu já vi todo mundo, vamos trabalhar com esse. Calma aí. Mas esse atende ao que o seu escritório precisa? Porque, de repente, o seu escritório não precisa desse outro. Vou usar aqui da Autodesk. Se eu trabalho com mobilidade urbana, eu vou usar um Transit. Eu não vou usar um Revit. Então, assim, eu tenho que entender o que eu preciso e aí sim eu vejo que dá realmente para ter paralelo, mas você vai acabar precisando ou de um consultor para te dar esses caminhos, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, falar, cara, não vai por aqui, vai por aqui, faz dosado, vamos fazer paralelo, criar uma estratégia. Segundo passo, e aí para todos esses vale criar um grupo técnico para cuidar disso lá dentro. Tem que ter os multiplicadores. Se você não pegar um de cada área que faça parte desse grupo técnico para debater os cadernos, principalmente o BIM Mandate, que é a bíblia principal deles, você vai só comprar software, jogar dinheiro fora e vai se frustrar. E a hora que você se frustra, automaticamente o BIM não serve para nada. Então, eu acho que tem um passo antes. Não sair comprando software sem entender, não vale a pena. Eu já vi prefeituras adotarem, olha, a gente não tem recurso para equipamentos, a gente tem uma equipe de projeto pequena, a gente vai partir para gestão de projetos em BIM. Então, eles têm máquinas, eles optam por contratar, e já faz parte da metodologia da gestão daquela prefeitura, ela contrata projetos e ele gerencia a equipe técnica, participa de reunião a cada 15 dias, participando do projeto, mas modelar mesmo, eles não modelam. Eles só gerenciam projetos contratados, ou seja, não gastou com software, não gastou com máquina, ele simplesmente gastou com inteligência. Eles viraram gestores e aí a coisa flui. Então dá para você ver. E isso vale para o azul da caixa, para tudo. Eu não preciso modelar, eu preciso ter os processos em BIM. Esse processo pode ser feito internamente, pode ser híbrido, meio interno, meio externo, ou totalmente externo, desde que eu tenha uma comissão que cuide disso. Então, o que a gente pode deixar de dica aqui para o povo é isso. Não sai comprando software sem entender se a sua empresa precisa de todos aqueles e tem gente para cuidar daquilo, né? Eu já vi gente reclamar que não investe nisso porque gasta dinheiro com treinamento e daqui a um ano aquela pessoa foi embora porque ela se sentiu especialista e ela vai vender o seu conhecimento para fora, então não faz sentido ela ficar ali na empresa. Então a empresa de novo se frustra, porque ela bancou um treinamento, bancou um conhecimento, a pessoa pede demissão e vai para uma oportunidade melhor após o treinamento que a empresa teve. Então tomem cuidado o que querem, o que precisam. E para isso, só conversando mesmo e estudando um pouco mais antes de sair comprando. Vai tomar essa decisão de cair para o BIM? Pensa e vê se a empresa não precisa de um passinho antes, que é isso que eu e o Ale estamos trocando aqui de ideia. De repente, uma consultoria para avaliar o que caminho tomar para aquela sua empresa é mais importante do que simplesmente comprar o software. Aqui no último item, prestação de serviço de execução, aqui em algumas obras públicas já começou a ter problema, Lê, pelo seguinte: as empresas hoje que atuam no mercado, elas não têm um selo BIM. Eu não consigo saber se aquela empresa sabe executar uma obra como a metodologia pede. E aí, eu não consigo proibir participação de edital, eu não tenho punição para essa empresa. Então, olha só o problema.
a gente estava no escritório, tudo perfeito. Equipe coesa, projeto alinhado, orçamento redondo, extraído do modelo, fiscal treinado. Vou para a obra. Entrego todo o modelo federado e aí a gente começa a perceber coisas do tipo. No projeto, a espessura de recobrimento estava 3 centímetros, chega na obra, está 5. Mando tirar a parede, pago o aditivo ou é risco dos dois? Quem confere? Onde que assume? Então, algumas coisas que eu tenho sugerido para a execução, já que não se pode proibir nenhuma empresa ainda de participar por não ter uma expertise PIN, né? Porque é recente que estão sendo essas contratações, eu vou para o caminho da construção industrial. Quem já trabalhou dentro de indústria, a indústria, quando você ganha o edital, ele põe você numa capacitação. Ele pede alguns responsáveis, esses responsáveis passam por uma capacitação seguindo as regras da indústria. Voltamos ao BIM Mandate e ao PEB. Então, ele põe lá as regras que você pode atuar dentro da indústria. Se você não seguir aquelas regras à risca, você toma 2 advertências. Então, você toma uma advertência porque você não seguiu e ok. A segunda advertência, você já é punido na medição. E a terceira, você é excluído de executar a obra. Ou aquele funcionário, ou a equipe, ou a empresa. Então, o que eu sugiro para as pessoas que vão contratar, já que não posso proibir ninguém, é ter essa regra de o cara falar assim, cara, não é para questionar mais o projeto, você já teve tempo durante o edital. É para seguir. Se o cara colocou no projeto 3 centímetros, está calculado toda aquela extensão. Então, o volume de concreto, de cimento, de não sei o quê, é aquele. Ah, mas eu quis fazer 5. Cara, parabéns. Problema seu. Ah, eu fiz 2. Está errado. Pode pôr mais 1. Então, se eu não tiver um poder de trava e correção, jamais a gente vai ter empresas que saibam seguir o que sai do escritório. Então, eu entendo, e aí faço coro contigo. Quer começar? Senta, começa a desenhar esse BIM Mandate em qualquer passo, mesmo que você ainda esteja bidimensional, porque isso vai dar base para a tua empresa, decisões se ela vai migrar para o modelo tridimensional ou não, e como ela vai migrar, se desenhando ou contratando, e vai te dar a certeza de que a obra vai seguir tudo aquilo que veio do escritório. E aí, gradativamente, a gente vai parando com aquela fala do tipo, o que está no projeto não vale para nada, o que interessa é o que se resolve em obra. Não. Então, para a gente parar com essa fala, eu tenho que exigir que quem está na última ponta cumpra o que está ali. Imagina uma indústria logística, o cara que vai montar a roda, ele fala, o cara vai parafusar 2 para a direita, 1 para a esquerda, eu vou fazer o que eu quero. Eu sempre fiz assim, pô, tá na oficina do seu Zé ali, 2 para a esquerda, 1 para a direita, para que eu vou fazer o contrário disso? Quer dizer, a gente teria cada hora um carro com uma amarração, uma trava diferente. Então, assim, eu gosto de comparar muito a questão de que uma obra comparada, por exemplo, como eu dei o exemplo, de uma indústria automobilística, um carro tem muito mais componentes do que uma obra. E ele segue uma linha de procedimento industrial de repetição e ninguém questiona, porque entende que antes de chegar na linha de produção, houve um raciocínio e decisões para que aquilo seja feito daquela forma. Na construção civil não é assim. Me dá um tempinho só para... Eu vou mudar aqui a minha configuração de som. Tá falhando demais para mim aqui. Eu vou alterar, colocar aqui na tela. Sair aqui só um minutinho. Tá, pode falar. Tá. Então, e numa indústria da construção civil, o que a gente tem?
as pessoas recebem o projeto, ignoram, pegam mais ou menos como é que é e executam do jeito que sempre executaram. A gente tem que começar a mudar isso. Para o BIM funcionar... Não deu certo, não, peraí. Não? Mas continua falando aí, só para poder fazer. Para o BIM funcionar Apareceu inteiro, tá? Para o BIM funcionar inteiro, eu preciso que essa última ponta já comece a ser amarrada. Porque a gente já está contratando para execução, entregando modelos federados. Então, quer dizer, se eu não exigir que essa construtora se capacite e tenha regras mais fortes, joguei todo o meu trabalho fora. Gastei anos no escritório tendo um projeto bonito e a obra vai continuar tendo aditivo. Eu ouvi de uma empresa acho que foi do Sul ou de Minas, agora não lembro, que eles estavam com um problema junto à Caixa Econômica, porque o chefe, eles tinham uma média de aditivos, tá? De 25%, 30% nas obras. E aí, quando eles gastaram, investiram e tiveram o processo em BIM, esses aditivos reduziram para 4%, de 30% para 4%. Porém, o comentário dentro do gestor do escritório deles era: mas vocês não falaram que isso aqui ia zerar o aditivo? Ainda temos aditivo? Ele não enxergou a redução de 26% do que ele perdia de dinheiro porque ele está ganhando agora. Então, eles ainda estavam ajustando ainda os cronogramas e os pontos. E como você falou, não é da noite para o dia. Você pega grandes construtoras, já estão aí há 6, 7... E Alessandro, uma coisa que as pessoas, principalmente da iniciativa privada, têm que entender, né? Quando a gente fala sobre redução dos gastos, investimentos, né? Isso acontece principalmente na obra. Né? Então, valorizando o trabalho agora do arquiteto e do engenheiro como projetista, né? Se a gente fica brigando com o nosso contratante, é questão de centavos. Né? Acrescenta... vamos imaginar que seja... eu não faço isso, não gosto de trabalhar dessa maneira, mas tem muita gente que trabalha por metro quadrado. Mas tem a grande maioria dos órgãos públicos é balizado por tabelas de preços por metro quadrado. Exatamente. Né? E aí a gente fica brigando com eles em relação a centavos. O meu projeto custa, sei lá, R$2 o metro quadrado. Não, R$2,20 o metro quadrado. Não sei o quê, 20 centavos a mais, é muito, Eu penso da seguinte maneira: podia se acrescentar R$1 a mais, R$2 a mais. Os serviços, os projetos em BIM sendo bem pagos, sendo bem trabalhados, tendo essa auditoria para o trabalho sair perfeito, né? Quanto eu vou reduzir na obra em milhões? Exatamente. Aí tem um pensamento como esse, né? Continua tendo aditivo, tá? Mas aumentou em X mil reais, sei lá, a parte de projetos, tá bom. Mas eu estou reduzindo não sei quantos milhões na obra. As pessoas não pensam nisso ainda. Não conseguem visualizar isso ainda no BIM. Isso que me deixa chateado. Porque é um trabalho que nós, mais um grupo de várias pessoas aqui no Brasil, tem trabalhado, né, em explicar o que é o BIM como metodologia, né, e que investimentos mais caros, mais altos no início vão compensar lá no final. As pessoas ainda não conseguem enxergar isso. E aí a gente tem que fazer um trabalho, né, bastante complicado de convencimento desses números. E aí, Ale, vai no que... Olha só, a gente está aqui há quase meia hora e até agora a gente não falou de um software. A gente está falando de lei, estamos falando de regra, estamos falando de pessoas. Ou seja, dá para você começar esse debate dentro do teu escritório, da tua gestão. Calma aí, a gente vai para isso? Vamos conversar, vamos ver o que a gente já tem que funciona. Eu acho que as pessoas saíram num tiro muito, vamos dizer assim,
muito impulsivo, né? Tem que fazer valendo, corre, mas não sei nem para onde, não sei nem o que eu quero. Então, eu acho que agora que já passou um tempo, é hora de baixar a bola, volta o olhar para dentro do escritório, contrata uma consultoria, contrata uma pessoa que tenha dentro do escritório, que já tem alguma noção, separa o material do que você já trabalha, põe um do ladinho do outro e fala, opa, isso atende metodologia, isso não tem metodologia, vamos começar a desenhar isso, vamos começar a organizar isso. Se você organizar esses processos, padrãozinho básico de PMBOK, você só organizar os processos e criar esses pequenos cadernos, o próximo passo, sim. Aí sim você toma a decisão e começa a implementar ou implantar, né? Primeiro você cria uma estratégia e aí você vai vendo se você precisa do software, se não precisa do software, se vai montar equipe, se tem que mudar o tipo de equipe, se tem que treinar a equipe. Mas é um passo antes. É entender o que você tem, se funciona, como funciona e o que pode ser melhorado nele. E muito disso, a gente está falando de não só de engenheiros e arquitetos. Olha aí, Lei 14.133. Quem dá a palavra final é o jurídico. É esse cara que vai pedir todo o documento para quem vai ser contratado. Esse cara não manja nada de projeto. Ele recebe informação do departamento. Ele manja de lei. Então, se na lei pede A, B, C, D, E, o projeto é mero anexo. Então, assim, se não tiver um diálogo com todas as áreas, vai dar ruim. Vai se continuar contratando como sempre se contratou. Põe o projeto de anexo, o jurídico pede a lei, quem é contratado, às vezes, não tem tudo que a lei pede, e aí vai dar muito ruim, muito ruim. Então, por exemplo, deixa eu... Cadê aqui? Ô, Alessandro, deixa eu lhe perguntar. Nós temos ainda bastante material para ser mostrado? Não, eu tô pingando aqui. Eu vou e volto. Deixa eu voltar aqui um negocinho. Opa. Repete o que você falou para mim. Não tenho, não. Eu tenho, mas não vou passar tudo. Eu só vou pingar algumas coisas. Ele propôs uma coisa. A gente fazer uma segunda parte num outro momento. Sim, tudo bem. Porque aí, em vez de você cortar material, você faz completo, entende? Tá bom. E do meu lado aqui está falhando muito. Está acontecendo algum problema no meu monitor. Meu monitor resolveu pifar. Eu acho que não tem problema. Do nada. E está falhando para o pessoal. O pessoal está falando que lá que tá dando algum probleminha de som. Então está cortando. Não sei se é a minha voz ou a sua voz. Alguma voz está sendo cortada. A gente fecha esses 15 aqui. Eu vou. Está atrapalhando a qualidade da transmissão. Tá bom. E aí, a gente faz uma segunda só com a documentação, só com os casos. A gente fica no conceito agora e a gente faz uma só com os casos específicos, tá bom? Perfeito. Então, Alessandro, só para a gente fechar aqui. A gente falou bastante coisa hoje sobre editais BIM. Vocês perceberam que não é apenas uma preocupação de um órgão público está pedindo algo em BIM, mas precisa estar muito bem escrito, né, lá no edital. E se o edital foi ainda copiado e colado de editais antigos, os editais antigos têm vícios, né, que precisam ser corrigidos. Eu sempre, em palestra minha, eu mostro alguns editais, e editais lá da primeira geração, né, pedindo, por exemplo, IFC versão 2, né? Pô, hoje a gente está na versão 4.3, né? Já está sendo criada a 4.5, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, assim, vocês viram que o Alessandro pontuou diversas situações que devemos ter cuidados. Tanto da parte de quem contrata, tanto da parte de quem está contratando, sendo contratado. Então, exatamente. Assim, isso aqui foi apenas um panorama. E o Alessandro ainda tem que mostrar muita coisa. Eu pedi essa pausa por conta dos meus problemas técnicos, mas, na verdade, o Alessandro já tinha percebido que o Alessandro estava cortando coisas. Sim. Então, ele vai vir numa próxima rodada, né, para completar tudo isso que a gente está falando, tá bom? Beleza, tá bom. Alessandro? Você quer falar mais alguma coisa?
Só acrescentar, só para a gente fechar bonitinho, já que eu falei da 14133, tem 3 parágrafos dela, e acho que o que mais define é o artigo 6, a definição relevante, e vale todo mundo dar uma lida. O artigo 18, que é da fase preparatória de planejamento, e o artigo 42, que são os critérios objetivos de avaliação técnica. Imagina o jurídico lendo isso, é isso que ele vai se basear. Se o projeto não leu isso, não sabe o que pedir, o jurídico vai pedir em cima disso, e aí a gente vai ter um monte de problema, porque as empresas não vão conseguir entregar. Então a gente vai ter vários editais vazios, porque não houve um diálogo entre projeto e jurídico. Então, acho que o que a gente pode deixar dessa nosso primeiro bate-papo, Ale, é o seguinte: para quem estiver vendo, olha para o escritório, organiza a documentação. Qualquer dúvida, liga para a gente. Temos nossos arrobas aí, contatos. Mas fora a gente, tem vários consultores super competentes. Contrata uma consultoria, uma orientação, como queira chamar, para organizar que caminho você vai tomar. Eu acho que o que a gente pode deixar de recado para as pessoas é isso. Não sai comprando o pacote pronto, não está na prateleira. Entende o que você precisa primeiro, concorda, Lê? Sim, com certeza. A gente tem muitas opções, as pessoas acham que é apenas uma, né? Porque está todo mundo indo naquela direção, todo mundo precisa ir na mesma direção. Não é bem assim. A gente precisa tem opções até que são mais baratas do que outras, que são conhecidas, tão boas quanto até melhores, né? Exatamente. Resumindo, principalmente quem está começando agora, peça ajuda. Peça ajuda, que às vezes tem informações que não vão facilitar o caminho, mas vão até facilitar na questão de economias mesmo. Em relação aos investimentos, entende? Então, o caminho já foi traçado por pessoas como nós, né? Exatamente. E tem como outras que o Alessandro comentou aqui, né, há bastante tempo. Então, o caminho já foi trilhado por todos nós. A gente tem como ajudar, tá? Então, assim, órgão público que esteja aqui nos vendo, né, não faça de qualquer maneira. Né? Tem que ter esses cuidados que o Alessandro citou hoje aqui. Tá? Quem vai ser contratado? Se prepare para poder ser contratado, porque daqui a um tempo a gente vai ter contratantes especializados. A sorte não é a palavra certa, né? Mas até então nós não temos tantos contratantes especializados. Isso é um problema, porque eles acabam aceitando qualquer coisa. Uhum. Né? Então, é uma questão. Nada pode proibir. Enquanto não existe ainda uma sequência de execuções, para eu até ter quem é o primeiro ou segundo colocado dessa lista, entre contratar o Alessandro Justo e o Alessandro, que já tem uma vivência, claro que a decisão vai ser contratar o Alessandro, por exemplo. E olha que o Alessandro nem teve tempo de falar aqui sobre a parte de editais, que fala exatamente sobre esse assunto. Né? Quem devo contratar? Né? Quais são os critérios para contratar uma empresa, um profissional que tenha qualidade? Porque até problemas em relação a CAL e CREA a gente tem em relação a BIM, né? Sim. Porque como é que eu vou determinar isso como responsabilidade técnica? Visto que a maior parte dos conselhos, eu digo a maior parte porque eu descobri recentemente que não é igual. Não, cada um tem a sua. Pô, o CREA, se eu não me engano, do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não me lembro qual deles, eles têm não sei quantos tópicos específicos de BIM para responsabilidade técnica. Sim. Aí tu vai bater aqui do vizinho, não tem nenhum. Porque não é centralizado, não é igual. Aí acontece a mesma coisa com CAL. Então, assim, exatamente. E aí os órgãos que querem ter confirmação disso, como é que vai confirmar? Então, isso aí é coisa para o Alessandro falar na segunda vez que ele vai. Na segunda, na terceira, a gente vai dividindo aí, Ale, não tem problema. Pois Mas acho que só para dar o recado, realmente foi esse. Então, mesmo com as falhas, com tudo, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que era a proposta, né? De tomar cuidado, ler melhor o edital, saber o que pedir. E fica aí a rede, né?
segue a gente aí e vamos conversando, vamos marcando outras conversas aí também. Então, deixo meu arroba, deixo meu beijo para todos e abraços, @arc.alessandrolopes, e pode procurar por lá ou aqui no Bintalk em algum momento. Obrigado, Ale, mais uma vez. Alessandro, muitíssimo obrigado pela nossa conversa hoje. Peço desculpa a todos, para você, Alessandro, para o pessoal que está nos vendo. É incrível como as coisas acontecem. Quando começou hoje, né, eu tinha deixado tudo preparado como sempre, né? Fiz teste e tudo mais, tudo funciona. Aí eu me conectei com o Alessandro e apertei o botão para transmitir. Aí apareceu uma mensagem no meu OBS, né? A chave de transmissão está errada. Como assim? É a mesma chave de transmissão que eu fiz com todas as outras, é sempre a mesma, e eu não mudo, e deu erro de chave de transmissão. Só que eu já estava transmitindo. Então o OBS deu pau do nada. Ponto. Conseguimos transmitir. Aí do nada, agora meu monitor deu pau. Hoje foi o dia. Então eu peço mil desculpas. Eu vou corrigir isso para o próximo. Tá bom? E a gente vai. Quero que todo mundo tenha um ótimo final de semana. Uma ótima semana que está entrando por aí, em frente. E em breve teremos o Alessandro novamente. Pessoal, então, brigadaço. Nos falamos aí em breve. Bom sábado para todos. Tchau, Alessandro. Obrigado, tá? Tchau. Valeu, bom sábado. Tchau.